a pregação que mais impactou e mais deu visualizações em poucas horas nos Gideões. Nós estamos falando aqui do pastor Genival Bento. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe. Meus queridos, os Gideões missionários desse ano veio para impactar. Pense numa mensagem... eu tô arrepiado aqui, irmão. Isso aqui não é emocionalismo, não. Irmãos, pense numa mensagem poderosa que poucos pregadores teriam a coragem de trazer em um evento a nível mundial, que é os Gideões Missionários. Foi essa mensagem que o pastor Genival Bento trouxe. Quem conhece a história do pastor Genival Bento sabe que é uma história incrível. Um homem que quando está sentindo a presença de Deus, ele chora. Quando ele está sentindo a presença de Deus, ele começa a chorar. Isso é motivo de chacota por muitos. Acha que ele está brincando, acha que ele está fazendo emocionalismo. Não é. É a presença de Deus purinha na vida desse homem de Deus chamado pastor Genival Bento. Um exemplo para mim. Um homem, agora eu acredito que é estudado, já fez seus cursos, mas um homem que começou analfabeto, que recebeu a profecia, que ia pregar a palavra. E sabe o que aconteceu? Vou falar para você, zombaram dele, disseram que a profecia não era para ele, que o profeta enganou, que o profeta errou. Quantas das vezes não é assim na minha e na tua vida? Aí se levanta um vaso de Deus para dizer que Deus tem um mistério com a gente, que Deus vai nos levar, mas sempre tem aquele que desacredita da gente, sempre tem aquele que fala, não, tá errado isso aí, essa profecia aí não vai acontecer não. Aconteceu com o pastor Genival Bento. Deus ressuscitou a filha dele, nos braços dele, dentro da igreja. Um homem que era acostumado a passar a noite inteira em oração. Irmãos, hoje em dia, para você ver uma pregação e ter línguas estranhas e alguém traduzindo, tá difícil, irmãos. Tá difícil, irmão. Somente a presença de Deus para fazer uma coisa dessa. Principalmente, você ainda vê acontecer ainda, em algumas igrejas pequenas. Numa igreja de porte já médio ou até grande, é difícil acontecer. Porque quando você chega numa igreja de porte grande, primeiro, você tem que manter o padrão. Você tem que evitar falar em línguas estranhas. Porque segundo Paulo não edifica ninguém, então não precisa. Mas vai que uma hora dessa tem intérprete. Teve intérprete no Gideões. O pastor presidente, irmão, dos Gideões, foi usado por Deus para traduzir línguas estranhas. O final da pregação foi impactante e a mensagem do homem. O homem trouxe uma mensagem sobre arrependimento. Ele pregou sobre José, que foi traído pelos irmãos, que foi vendido como escravo, que foi chefe ali na casa de Potifar, que depois foi preso por uma mentira da mulher de Potifar, mas que depois foi levantado a governador do Egito, e que quando viu seus irmãos vir comprar o trigo, ele tinha o poder na mão de mandar até matar os seus irmãos, mas ele não tinha espírito de vingança, ele resolveu perdoar. Olha a mensagem que um camarada traz dentro dos Gideões Missionários. Agora me diga, se Deus não é na vida dos pregadores ou da pessoa que conduziu os ministros de Gideões Missionários de 2023, eu confesso para vocês que eu estava com medo depois de todos os escândalos que teve sobre Gideões Missionários. Mas hoje, depois do que eu vi lá, eu estou até ansioso, se assim Deus permitir, para o ano que vem, o que vai acontecer em Gideões Missionários. Ah, pastor, mas tem falcatrua. Ah, pastor, mas tem corrupção. Ah, pastor, mas por detrás das câmeras tem muita... Meu querido, toda igreja tem guerra nos bastidores. Quem senta na igreja bonitinho para ouvir e quem está pregando lá em cima, quem está ouvindo a pregação de baixo, olhando lá para cima, acha que é tudo perfeito. Não existe igreja perfeita. Muito menos um trabalho a nível internacional como é o Gideões Missionários. Sempre tem aqueles pontos negativos, sempre tem aquelas coisas que desanimam, sempre tem aqueles pontos a se reaver, sempre vai ter. Agora a pregação que esse homem trouxe para Gideões Missionários, uma comitiva de milhares de pessoas, mais um púlpito lotado de pregadores, ministros e mulheres de Deus, foi para parar a estrutura. O homem não pregou, o homem passeou. Porque Deus deu esse dom para ele. E quando ele começa a chorar, pregando a palavra? Irmãos, eu assisti essa pregação e eu falei, meu Deus, eu preciso comer muito feijão com arroz para chegar no patamar de um homem que tem uma intimidade com Deus.
Porque você que prega, você precisa entender isso aí. Você que prega, deixa eu ligar aqui, estão tentando ligar para mim. Você precisa entender isso aí. Você que prega, você que louva. Louvar bonito, tem muitos que louvam bonito, irmãos. Pregar bonito, rapaz, nós temos uma caravana de pregadores. Se for fazer uma lista, não vai caber. De tantos pregadores que pregam bonito, tem uma eloquência, tem tudo. Mas eu já falei para Deus, não adianta pregar bonito. É necessário pregar bonito. A pessoa tem que entender a palavra. Mas a palavra bonita, sem poder, sem unção e sem ciência bíblica, não vale nada. Você pode ver que o pastor Genival Bento, ele começa bem eloquente, bem comportado, mas tem uma hora que o Espírito Santo agarra ele, igual eu tô agarrando esse microfone, e fala assim: Genival, filho, agora é comigo. Sai de cena. E o homem começa a chorar, começa a entregar a profecia, começa a falar em língua. O dom de língua estranha dele é outro motivo de chacota por muitos. Porque acha que é meninice, é o jeito de Deus usar ele. Cuidado em quem você toca, cuidado em quem você fica aí dizendo que é meninice. Nós somos assembleianos, nós não somos adventistas. Adventista do sétimo dia acredita que não existe mais dom de línguas. Que dom de língua é falar em outra língua. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que crê falará outras línguas. Não tem como eu falar o inglês agora se eu não estudar. Mas tem como eu falar uma língua estranha se Deus me tomar em mistério agora. E muitos zombam do dom de língua do pastor Genival Bento, homem de Deus. Um podcast que eu assisti dele, ele começou a sentir a presença de Deus no podcast e começou a chorar. Para você ver que quando o camarada ele se entrega para Deus, Deus faz coisas sobrenaturais. Esse homem já rodou o mundo pregando a palavra, contando o seu testemunho, falando o que Deus fez, falando o que Deus faz e pregando ainda sobre o que Deus vai fazer. Agora não me venha dizer que uma pregação dessa não foi de Deus, irmãos. Pastor Genival Bento tem o meu respeito como de muitos. A maioria dos pastores que eu conheço tem o pastor Genival Bento como exemplo. Um camarada íntegro, um camarada que prega a palavra, que vive a palavra, que chora na palavra e é um homem inocente. Esses tempos atrás ele vai gravar um vídeo nas redes sociais dizendo que estava fazendo fake com a foto dele, dizendo que estava criando perfil em nome dele e não era ele. Falou que ele mal e mal sabe mexer em celular, quem cuida disso é a mulher dele, é os assessores dele. É um cara simplista, é um cara que vela pela palavra, é um homem que, meu Deus do céu, nos lembra em sua integridade, saudoso pastor Luiz Antônio que nos deixou. É um homem que ainda vive a essência da palavra. Nós precisamos trazer isso para nós. Eu lembro que no podcast ele vai dizer que ele é de um tempo que as irmãs do ciclo de oração não tinham tempo para fofocar da vida dos outros. As irmãs do ciclo de oração não tinham tempo para ficar falando mal, não. Elas tinham tempo de passar o dia inteiro na igreja orando, pedindo, clamando. Esse era o tempo desse homem, por isso que ele tem um chão para pregar, irmãos. E isso é uma coisa de muita valia, nós precisamos observar isso aí. Hoje em dia, as mulheres, por conta dos trabalhos, às vezes, né, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar para ajudar o marido, não tem aquele tempo disponível para buscar presença, para buscar a palavra. É viável, é aceitável, mas nós precisamos tomar cuidado. Então esse homem, ele é um exemplo para mim e para você. E olha a pregação do homem nos Gideões, falar sobre perdão. E nós vemos que o mover espiritual nos Gideões foi grande demais, irmãos. Quem é espiritual sabe que foi muito forte a pregação desse homem de Deus. Eu tenho aqui 1 minuto para inteirar os 10 minutos, né? E eu gravar aqui. O que eu posso falar para você? Meu querido, minha querida, você quer viver algo sobrenatural da parte de Deus? Viva com Deus. Tenha intimidade com Deus. Se entregue na presença de Deus. Não deixe Satanás encher tua mente com falácias, com historinhas de carouxa, dizendo que você não vai conseguir. Não. O evangelho está sendo banalizado? Está sendo corrompido? Está sendo maltratado? O amor está esfriando? Tá. Mas eu trago aqui uma palavra que o meu pastor Daniel Silva trouxe ontem no culto de estudo. A igreja ainda está nas mãos de Deus. Deus ainda está no controle da situação. Então não adianta eu e você querer pensar que a igreja está perdida, não. O dono dela ainda pode entrar com a providência. Amém? Que Deus te abençoe.